Caiu a casa do Haddad de ficar culpando Bolsonaro por tudo. Vamos ouvir aqui. O ministro alega que tem dois gastos que aumentaram muito nos últimos anos, que são fruto de decisões legislativas tomadas no governo anterior, quando o presidente era o Bolsonaro e o ministro da Fazenda era o Paulo Guedes, e ele atribui, portanto, o impacto dessas duas medidas no superávit primário do ano que vem à responsabilidade do governo anterior. Que duas medidas são essas? Foram diversas alterações nos critérios de elegibilidade do benefício de prestação continuada e uma expansão grande da contribuição que a União dá para aquele Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundep, né? As duas contas agregaram essas mudanças no orçamento do ano que vem alguma coisa como 70 bilhões de reais. E o ministro diz, portanto, se não tivesse esses gastos adicionais, eu estaria numa situação de superávit primário, uma situação de balanço primário do Tesouro muito melhor. Mas, evidentemente, tem uma certa seletividade do ministro, né? Primeiro, o PT votou a favor, não só o PT, mas toda a esquerda votou em peso a favor dessas duas medidas. Eu ia pontuar exatamente isso. O Lula poderia ter feito gestões para desfazer uma parte dessas medidas. Adicionalmente, ele não lembra que o Paulo Guedes promoveu uma redução do gasto com o pessoal de 1 ponto percentual do PIB. E, graças a Deus, o atual governo tem mantido essas despesas de pessoal como proporção do PIB nos níveis que eles pegaram do trabalho que foi bem feito pela administração anterior, né? Também temos que lembrar que a administração anterior entregou o balanço das empresas estatais numa situação muito boa, com liquidez, dívida baixa, o que dá espaço para fazer política, mas principalmente gera dividendos que ajuda na receita, né? Então tem uma certa seletividade do ministro. Quando a gente olha de maneira mais geral no tempo, tá? O diagnóstico, o discurso do ministro, acho que tem uma dificuldade, que é o ano que vem vai fazer 22 anos que o governo FHC saiu, e nesses últimos 22 anos a completar-se o ano que vem, o PT vai ter gerido a economia brasileira por 70% do tempo de 22 anos. Não é que é um governo que entrou agora, não é isso. E nós temos que lembrar que o FHC passou bastão para o Lula lá em 2003 com um superávit primário estrutural da União na casa de 2% do PIB. E quando a Dilma passou para o Temer, era um déficit de 1,5%. Então, o governo Lula, no outro mandato, promoveu uma piora fiscal de 3,5 ponto percentual. Adicionalmente, quando o FHC passou bastão, o gasto tributário, que é uma medida que o ministro tem reclamado muito com muita razão, mas o gasto tributário era 2% do PIB. Quando Dilma passou bastão para Temer, era 6%. Então, só nessa conta simples, eu já consegui colocar 5,5 ponto percentual de piora do déficit primário na conta do PT. Então, esse esforço retórico que o ministro Fernando Haddad faz de localizar culpas em outrem, eu acho que está ficando cada vez mais difícil e até um certo constrangimento, porque ele faz parte de um governo que manda no Brasil por 70% do tempo dos últimos 22 anos. Me diz aí o que você acha. Grande abraço.